Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Vamos iniciar agora a banca de qualificação de doutorado do aluno Jonilson de Souza Figueiredo, cujo título é Ensaios sobre Demografia Econômica no Semiárido Setentrional, Desenvolvimento Econômico, Estrutura Etária e Emprego Formal em Tempos de Covid-19. Bom, essa banca de qualificação de doutorado em demografia, ela está composta por mim, que sou a orientadora do Junilson, pelo professor Kleber Oliveira, que é da Universidade Federal de Sergipe, a quem já agradeço imensamente a disponibilidade de ler este trabalho e tenho certeza que virão muitas boas sugestões, né, para o trabalho do Junilson. E agradecer também minha parceira de sempre, Silvana Nunes de Queiroz, que é aqui, é de fora, mas não é, né? Ela não está aqui fisicamente na UFRN, mas ela é do nosso programa de pós-graduação em demografia da UFRN, então ela conta aqui como membro interna, né? E agradecer quem está aqui conosco, assistindo, o acompanhamento do Nixon, da gerência, do Mário, enquanto secretaria do PPGDEM. E então a gente já vai iniciar, certo? A apresentação do Jonilson. Jonilson, nós combinamos em torno de uns 25 minutos, né? E aí, então, eu peço para que você tente cumprir esse tempo, né? E desejo uma boa apresentação para você. Depois a gente segue os trâmites das arguições, tá certo? Ok. Obrigada. Conseguem ver a apresentação? Sim, Me ouvem bem? sim. Pronto. Bem, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Obrigado, professora, por todo esse apoio durante esse tempo. Agradecer de maneira particular à professora Silvana e ao professor Kleber por se disponibilizarem em contribuir com a nossa pesquisa. Então, como a professora falou, o nosso trabalho tem como título Ensaio sobre Demografia Econômica no Semiárido Setentrional, Desenvolvimento Econômico, Estrutura Etária e Emprego Formal em Tempos de Covid-19. Então, a nossa estrutura, deixa um minuto aqui aparecendo. A estrutura da apresentação, organizei ela em três partes. A primeira delas, os argumentos da pesquisa, seguida da apresentação e discussão dos resultados preliminares em cada um dos ensaios, e finalmente um bloco menor com as considerações, limites e perspectivas da nossa tese. O nosso ponto de partida, a relação já bastante estudada, famigerada, a relação entre população e economia, precisamente a relação entre as mudanças na estrutura etária e desenvolvimento socioeconômico, que a transição demográfica, a redução nas taxas de mortalidade seguidas das taxas de fecundidade associadas à dinâmica migratória, incorreram na mudança na estrutura etária, sobretudo no aumento no tamanho e participação relativa da PIA, e potencializando assim o aumento da força de trabalho que nos condicionou a oportunidade de janela demográfica. Essa janela de oportunidade, se bem aproveitada, se converteria então em desenvolvimento socioeconômico, o qual pode ser mensurado seja pelo PIB per capita, ou IDHM, por exemplo, ou por tantas outras variáveis que possam servir de proxy para esse desenvolvimento. Contudo, no decorrer desse processo, tivemos a pandemia, e aí muitos textos, alguns textos, na verdade, usaram colocar como fim da janela de oportunidade ou a morte precoce do bônus demográfico. E é nesse contexto que surge o problema de pesquisa, né? Em que medida a transição demográfica influenciou o desenvolvimento no semiárido setentrional e como a Covid pode ter alterado o aproveitamento dessa janela. Antes de tudo, é interessante delimitar quem é o nosso semiárido setentrional, né? É uma sub-região do território do semiárido brasileiro, antigo polígono das secas, e ele constitui-se de 937 municípios, considerando-se a delimitação do semiárido definida na Resolução 163, de 2022, pelo Conselho Deliberativo da SUDENE. Trata-se dos municípios localizados mais ao norte do Rio São Francisco,
como o mapa delimita, em azul, Rio São Francisco, que integra os estados do Piauí, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Maranhão. E aí os estados estão na sequência de participação relativa desses 937 municípios. E a nossa perspectiva de análise sobre o semiárido setentrional parte de uma lógica de desenvolvimento territorial que supera aquela abordagem de combate à seca. Estamos centrados na necessidade de reduzir a concentração de riqueza, considerando-a como o maior causador da pobreza e desigualdade nessa região. E aí, então, nosso objetivo é analisar a relação entre estrutura etária e desenvolvimento do semiárido setentrional em 2000, 2010 e 2022, bem como caracterizar a dinâmica espacial da transição demográfica, da evolução e aproveitamento da janela de oportunidade, considerando a Covid-19. E essa análise se dá numa perspectiva interdisciplinar, sob a ótica da análise demográfica, análise econômica e análise espacial, e a interface entre as mesmas. Isso porque os efeitos demográficos, a gente considera que eles variam com o tempo, o lugar e as circunstâncias, e, portanto, não admitem qualquer generalização, mas devem ser estudados empiricamente nas diferentes escalas. Então, a ideia é a superação de uma abordagem macro-regional, em que nós pretendemos desenvolver uma análise tanto na perspectiva interregional, comparando o semiárido setentrional com o resto do semiárido e o resto do país, e também na perspectiva intrarregional, analisando, comparando dos recortes do semiárido setentrional, por assim dizer, os extremos, que nós identificamos na pesquisa, e uma análise entre municípios, entre os 937 municípios. E, partindo disso, a gente materializa a pesquisa, objetivo geral, em 5 objetivos específicos. Estimar os efeitos da estrutura etária no PIB per capita e no IDHM dos municípios do semiárido setentrional, caracterizar a janela de oportunidade demográfica nas escalas inter e intrarregional, mapear a dependência e heterogeneidade espacial da estrutura etária entre os municípios, descrever a evolução do emprego formal como proxy do aproveitamento da janela de oportunidade, tanto nas escalas inter quanto intrarregional, e, finalmente, discutir os efeitos da Covid no aproveitamento dessa janela em nível de municípios do semiárido. Como o próprio título já sinaliza, trata-se de uma proposta multipaper, em que os objetivos específicos estão organizados nesses 3 ensaios conforme essa separação. Então, o primeiro ensaio, considerando que o objetivo dele é analisar os efeitos da estrutura etária no desenvolvimento, a gente recorreu aos dados de PIB municipal, preços correntes de população residente por grupos de idade, do IBGE, e a metodologia se dá a partir de uma análise exploratória de dados espaciais e de modelos econométricos espaciais, organizados em 2 cross-sections, considerando a matriz de vizinhança contígua do tipo torre de ordem 1, e estimados via método da máxima verossimilhança. Isso porque a regressão espacial, ela nos permite acomodar eventuais complicações decorrentes da dependência e heterogeneidades espaciais, né, fornecendo resultados mais realistas que os comparados ao modelo clássico de regressão linear. E com base nisso, o nosso modelo está estruturado numa forma funcional do tipo log-log, em que a variável dependente é o PIB per capita. A razão de dependência de jovem e de idosos tem o intuito de explicar o efeito da estrutura etária como reflexo da transição, e aí espera-se uma relação inversa com relação à variável dependente. O perfil etário da PIA como um quociente, como uma razão entre a PIA de 30 a 49 anos e o resto da PIA. A ideia é capturar o efeito do tamanho da janela demográfica. Quanto maior esse quociente, maior a oportunidade, e espera-se uma relação direta com a variável dependente, e adicionamos 2 variáveis de controle, tamanho da população e densidade populacional, no sentido de capturar os efeitos de escala e a influência indireta da urbanização nesse processo. Para tanto, lançamos mão dos efeitos de 2 modelos de efeitos espaciais globais. Esses modelos globais, eles partem da premissa de que é possível capturar a estrutura de correlação com um único parâmetro adicionado ao modelo de regressão. No caso, um deles é o modelo de defasagem espacial, que ele inclui na regressão um vetor de defasagens espaciais para a variável dependente, e o modelo de erro autorregressivo, que inclui no erro um vetor de defasagens espaciais para o erro. E os coeficientes ρ e lambda
São os coeficientes autorregressivos que eles capturam justamente a intensidade da correlação espacial entre os objetos de análise. O ensaio 2, por sua vez, considerando que a ideia é caracterizar a dinâmica espacial da estrutura etária, da evolução e aproveitamento da janela, ele lança a mão, além dos dados de população residente por grupos de idade considerados no ensaio 1, a gente incorpora os dados de vínculos ativos em 31 de dezembro, disponibilizados pela RAIS. E aí a metodologia é uma análise comparativa da evolução dos indicadores de razão de dependência, tamanho, participação relativa e perfil da PIA, considerando a extensão temporal de 70 a 22, com base nos censos, análise da correlação espacial via Mourant para 2022, no caso dos municípios, e do emprego formal, considerando o estoque e o índice de emprego formal, como um quociente entre o estoque de emprego, o estoque de vínculos ativos e a população em idade ativa, considerando o período de 2000 a 2022, em dados anuais. A ideia, a vantagem do índice local de Mourant é que ele nos permite desagregar a dependência espacial vista no ensaio 1, identificar padrões de correlação espacial, né? Então, a autocorrelação positiva, ou seja, os clusters, né, se configura a partir dos padrões alto-alto e baixo-baixo, indicam que o resultado do município de determinado polígono está associado à média da vizinhança, tão alto quanto ou tão baixo quanto, e autocorrelação negativa, que são as áreas de transição, dentro do diagrama de espalhamento de Moran, alto, baixo e baixo, alto, que configura os valores altos cercados por valores baixos e vice-versa. E, finalmente, o ensaio 3, considerando a análise dos efeitos da Covid no estoque de emprego formal e na remuneração média dos municípios, ele compara os contextos de choque e pós-choque com o cenário anterior, que é o ano 2019. E aí ele utiliza especificamente, particularmente, os dados da RAIS, além do total de vínculos ativos do ensaio 2, a gente incorporou a remuneração média em salários mínimos. É uma metodologia muito semelhante à do ensaio 1, faz uma análise descritiva, um pouco mais simples, considerando sobretudo as taxas de variação, ilustradas por mapas temáticos e de clusters com base também no LISA. E aí a revisão de literatura nos justifica a relevância do debate, em que até a década de 60, os pessimistas apontavam o crescimento populacional como prejudicial ao desenvolvimento, em função do excesso de mão de obra, escassez de alimentos, de recursos naturais e a restrição da poupança, um ponto importante. Mas a partir da década de 70, os otimistas incorporaram outros elementos em que o aspecto demográfico passou a ser associado e visto como um entre outros fatores restritivos. E, quando gera efeitos negativos, são mínimos e interligados a questões mais centrais, como restrições à tecnologia. E, mais recentemente, a Bitson entende também, como os otimistas, que o aspecto demográfico não é o principal fator restritivo, mas ele interage e intensifica os efeitos nas áreas na política econômica e social, ao mesmo tempo que os efeitos negativos são mitigados por ajustes familiares e sociais no longo prazo. E a partir dessa revisão da literatura que extraímos a nossa hipótese, né? Que em contexto de baixo desenvolvimento, tal como prevalece no semiárido, o crescimento da PIA não favorece significativamente o desenvolvimento, como postulam os otimistas, ao mesmo tempo que esse crescimento não é restrição, como sugerem os pessimistas. Então, como resultado fundamental, se espera que as alterações na estrutura etária, especialmente o aumento da PIA, interajam e intensifiquem os efeitos das falhas na política econômica e social, tal como preconizado por Bitson. Do ponto de vista empírico, o avanço da literatura, o avanço da transição demográfica, fizeram com que as alterações na PIA se constituíram em uma área de estudo que vem se destacando, particularmente nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E a janela de oportunidade sendo mensurada, sendo ratificada como favorecendo a expansão da produção e da produtividade, além de aspectos como o aumento da taxa de poupança e da contribuição fiscal. Com todo esse aproveitamento, a literatura também aponta que é necessário haver condições favoráveis para que essa janela de oportunidade se converta em crescimento e em desenvolvimento. Sumarizando, a transição demográfica condicionou a abertura da janela de oportunidade,
mas essa janela precisa ser acompanhada, associada a políticas públicas, emprego, saúde e educação, sobretudo, para que essa força de trabalho potencial se materialize em aumento de produção e de produtividade e, consequentemente, aumente os níveis de desenvolvimento, que podem ser mensurados, como eu falei no início, por vários indicadores, mas aí, considerando as nossas escolhas, a gente definiu centrar os esforços na política de emprego, no aumento da produção e como variáveis de desenvolvimento, como proxies para o desenvolvimento, o IDHM e o PIB per capita, a princípio. Então, a grande pergunta, né? Essa proposta é exequível, né? Do ponto de vista das estatísticas do emprego, pela PNAD a gente não consegue executá-la, né? Porque o maior nível de desagregação a gente consegue chegar ao resto da UF. Pelo censo, por ser decenal, a gente teria uma análise mais estrutural, né? O que não se alinha aos objetivos da pesquisa, e ainda tem a incerteza quanto à publicação dos dados de mercado de trabalho que estamos esperando, ansiosos, né? Mas também pelo censo ela não seria exequível. A PED do DIEESE, atualmente realizada somente no Distrito Federal, também não. E aí tem a RAIS, né, de caráter censitário, anual, e também em nível de municípios, mas que tem um detalhe, né, é restrito ao emprego formal. E aí, será que isso é um fator limitante? Alinhando com a proposta da pesquisa, não, né? Porque justamente o papel do emprego formal se materializaria melhor enquanto aproveitamento de janela de oportunidade, tanto em função do papel macro quanto do papel micro do emprego formal. Se do ponto de vista do trabalhador, a gente tem a segurança, maior segurança e proteção social, os trabalhadores acessam benefícios como férias remuneradas, licença médica, aposentadoria, seguro-desemprego, de fato, se configura como uma ascensão, um desenvolvimento. Do ponto de vista macro, justamente essa renda regular e consistente dos trabalhadores favorece a estabilidade na demanda agregada, associada aos empregos, temos o pagamento de impostos e contribuições previdenciárias, que por sua vez financiam e ajudam a financiar as políticas públicas. Então, dito isso, a ideia da contribuição da pesquisa, do ponto de vista do tema, a despeito da vasta literatura, sobretudo internacional, não há registros que considerem as escalas e a perspectiva de análise proposta, e na perspectiva do semiárido setentrional, embora a gente tenha desenvolvido muitos estudos, sobretudo aqui no nosso programa, embora a literatura esteja em expansão, nela predomina a dinâmica migratória e, portanto, apenas tangencia o tema proposto. Então, passamos então para os resultados preliminares. No ensaio 1, interessante relembrar o objetivo dele, que é estimar efeitos da estrutura etária no PIB per capita. Então, como resultado dos testes, não tivemos restrição do ponto de vista da não normalidade dos resíduos, heterocedasticidade também está tudo ok. E aí, a partir do I de Moran, a gente nos é apresentado fortes evidências de correlação espacial. A partir de então, seguimos para os testes dos multiplicadores lagrangianos, com os modelos de defasagem espacial e os modelos do erro autorregressivo. Os testes apontaram, na sua versão convencional, tanto um quanto o outro deram ok, não teríamos problema em estimá-los, mas quando foi estimado o multiplicador de Lagrange, lagrangiano, na sua forma robusta, o modelo de defasagem especial não foi estatisticamente significativo. Então, os testes sugeriram que os resíduos da regressão sugerem um processo estocástico de erro autorregressivo. Resultado, o modelo 100 se configurou como mais adequado. Então, essa lâmina é só para mostrar a consistência dos coeficientes, eles seguiram o mesmo padrão e confirmaram a relação preconizada, dada por nós. E aí, um detalhe, antes de passar para os resultados em si, dois aspectos importantes, né? Primeiro, a natureza dos efeitos diretos e indiretos de uma regressão espacial, né? Os coeficientes estimados revelam o efeito direto de cada uma das variáveis explicativas, mas também os resultados também dizem da existência de efeitos indiretos, decorrentes da correlação espacial em variáveis não mensuradas e, portanto, expressas nos resíduos do modelo, né? Aí, quem é economista deve lembrar, eu particularmente lembrei, né, do resíduo de solo, né? É muito semelhante. Então, ao passo que os efeitos espaciais são considerados como um ruído. Então, vamos aos resultados, né? Na dependência de jovens, como a transição demográfica condiciona a redução na razão de dependência de jovens, o PIB per capita tende a aumentar com esse processo. Em 2010, uma redução de 10% na razão de dependência de jovens
respondeu por um aumento de 6,75% no PIB per capita. Em 2021, essa mesma redução respondeu por um aumento de 8,72% no PIB per capita. No caso de idosos, com o processo de envelhecimento populacional, a RDI apresenta tendência de crescimento, logo o PIB tende a reduzir. Então, um aumento na razão de dependência de idosos incorreu numa redução em 2010 de 6,27% no PIB per capita e em 2021 de 8,88%. Então, analisando esse resultado, a gente precisa considerar qual a tendência da dinâmica das mudanças na estrutura etária. Então, como o peso dos idosos ainda é inferior ao dos jovens, o efeito no PIB é positivo, o efeito positivo no PIB prevalece. Analisando os coeficientes do perfil da PIA, o resultado sugere aprofundamento na discussão sobre eventuais efeitos restritivos da pandemia. Isso porque, enquanto em 2010 o aumento de 10% no quociente da PIA adulta em relação aos demais perfis gerou um aumento de 10,20% no PIB, em 2021 esse efeito continuou sendo positivo, mas ele reduziu significativamente, passando a ser de 4,73%. Então, com base nesse resultado do perfil da PIA, a intensidade do efeito em 2010 revela a importância da janela de oportunidade para o desenvolvimento, mas a comparação entre os anos aponta a redução significativa desse efeito, né? Então, ficou a pergunta, o que pode explicar isso? E as duas variáveis de controle, o tamanho da população e a densidade demográfica, enquanto o tamanho da população sugerem que, apesar de positivos, os efeitos de escala foram pouco significativos, inclusive pela natureza da variável dependente, que é o PIB per capita, e a densidade demográfica, os resultados não foram satisfatórios. Moral da história, né? Os modelos estimados sinalizam que as alterações na estrutura etária são benéficas para a sociedade, à medida em que elevam o nível de desenvolvimento, e esse maior aproveitamento dependerá, em grande medida, do monitoramento dos aspectos inerentes à transição demográfica, os quais estão associados tanto por questões econômicas quanto institucionais, ou seja, a gente precisa que as canetinhas façam valer esse bônus, essa janela de oportunidade, né? Então, passando para os resultados do ensaio 12, resultados preliminares, considerando os objetivos, que é caracterizar a janela, mapear a dependência e heterogeneidade, descrever a evolução do emprego, a gente observa, considerando como parâmetro de definição de extensão dessa janela, a gente lançou mão da razão de dependência e do percentual da PIA, e aí a gente observa que fora do semiárido setentrional, essa janela se abriu um pouco antes de 1990, atingindo o platô entre 2010 e 2022. Por outro lado, no semiárido setentrional, ela abriu em meados dos anos 2000 e apresentam a tendência de crescimento ainda, tal como o semiárido setentrional, né, que abriu um pouco depois do semiárido meridional, cuja tendência é similar, o que se configura como um aspecto favorável para esses dois recortes, do ponto de vista do aproveitamento da janela de oportunidade. Mas a pergunta é, a janela foi aproveitada? Então, a gente considerando a nossa proxy de índice de emprego formal, a gente observa por esse gráfico que ela se concretizou moderadamente entre 2000 e 2014, quando estagnou e voltando a crescer em 2021. Então, a gente observa claramente alguns padrões, né? A gente observa mais ainda, quando a gente vai analisar somente o estoque de emprego, dois grandes ciclos, né? 2000, 2011, que a gente cresce a uma taxa acumulada de 115%, 2011, 2020, em que o estoque de emprego fica em torno de 2,08 milhões, e uma recuperação 21, tendo 22 atingido melhores resultados. Contudo, a despeito dos avanços, a gente observa por esse resultado a manutenção do abismo. Em 2000, o índice de emprego formal fora do semiárido era 3 vezes o observado na porção norte e também na porção sul, meridional. Em 2022, o diferencial ainda é de 2,2 vezes. Então, o abismo se mantém, a desigualdade se mantém. Então, partindo para a análise intrarregional, os resultados do mapeamento nos indicam, do ponto de vista da razão de dependência total, heterogeneidade, né, como, por exemplo, traduzido pelo coeficiente de amplitude de 21,49, o que denota esse diferencial intrarregional,
a gente observa uma concentração, 50% dos municípios, ou seja, o segundo e terceiro quartéis, reportaram razão de dependência total entre 46 e 51, ou seja, a cada 51 jovens, haviam 100 pessoas ativas. E aí eu destaco o Rio Grande do Norte como menor heterogeneidade, né? 85% dos municípios analisados estavam no primeiro e segundo quartéis, ou seja, estava entre 39 e 49 jovens por 100 pessoas ativas. Decompondo essa razão de dependência em razão de dependência de jovens e de idosos, olhando o mapa da esquerda, razão de dependência de jovens, eu destaco Pernambuco, em que 70% dos municípios estavam nos dois quartéis mais elevados, né? E Alagoas, 83% dos municípios alagoanos analisados estiveram no último quartil, ou seja, uma razão de dependência entre 33 e 46. Por outro lado, na razão de dependência de idosos, o mapa da direita, a gente observa, destaca, né, a prevalência de baixa razão de dependência nos municípios litorâneos, é uma coisa que merece ser pesquisada, e eu destaco os municípios paraibanos, né? Cerca de 40% deles apresentaram razão de dependência entre 19 e 28, ou seja, 28 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. Analisando a correlação espacial, os mapas de clusters nos apresentam vários semiáridos setentrionais, né, mas aí nós destacamos dos dois extremos, o semiárido jovem, que agrupa aí Alagoas, muitos municípios de Pernambuco, toda a extensão de Alagoas, o sul do Piauí e os municípios do Maranhão e os fronteiriços com o Piauí, né? Então, esses municípios apresentaram uma média na razão de dependência de jovens tão alto como a sua vizinhança, configurando aí o que a gente rotulou como semiárido jovem. Por outro lado, no mapa da direita, quando a gente analisa a dependência espacial na razão de dependência de idosos, a gente se depara com um cinturão que atravessa o semiárido setentrional de leste a oeste, em que 207 municípios reportaram a razão de dependência de idosos tão alta quanto a média da sua vizinhança. Então, considerando esses dois recortes, a gente analisa a abertura da janela de oportunidade entre os mesmos, com base nos mesmos critérios que a gente adotou para análise interregional. Então, no caso da extensão da janela, o semiárido envelhecido, ela abriu em meados de 2000, né, em 2005, mais ou menos por aí, e o semiárido rejuvenescido um pouco antes de 2010. E aí, o perfil dessa janela de oportunidade, o perfil dessa pia, tal como em nível interregional, ela predomina a pia madura, aliás, a pia adulta, né, o que ratifica, o que essa composição ratifica a necessidade de políticas mais ativas, capazes de promover, de fato, a absorção dessa força de trabalho em potencial. E aí, do ponto de vista do aproveitamento da janela de oportunidade, eu incorporei ao gráfico também o semiárido em nível agregado, para a gente ter uma comparação nessa perspectiva, a despeito da evolução, né, um aumento de 91% no índice de emprego formal, é, os resultados para o semiárido rejuvenescido e envelhecido revelam uma fragilidade econômica ainda maior que na escala em nível de semiárido. Então, como resultados fundamentais, né, o índice de emprego formal se aponta como uma boa proxy para a análise do aproveitamento. Do ponto de vista interregional, embora o hiato tenha diminuído, a desigualdade se mantém. Só para a gente ter uma ideia, em 2022 a gente recupera, né? Enquanto o semiárido setentrional, o índice de emprego era 18,21, em nível agregado, fora do semiárido era 40,74. Então, é uma disparidade muito, muito significativa. Do ponto de vista intrarregional, a gente viu a dependência e a heterogeneidade, o que ratifica a importância de considerar as diferentes escalas de análise de estágios da janela de oportunidade. E quanto ao bônus, né, se concretizou moderadamente até 2014, quando passou a ser desperdiçado. O que pode explicar esse fato? E a gente chega um pouquinho, o ensaio 3 pode nos ajudar em alguns aspectos, dando uma resposta que a gente pode não esperar, né? Mas o fato é que a ideia desse terceiro ensaio é discutir os efeitos da Covid no aproveitamento dessa janela de oportunidade. E do ponto de vista mais agregado, a delimitação a gente observa comparando 2019 com 2020, período de choque, comparando 2009 com o período de 21, a gente considerou como pós-choque,
A gente observa que a delimitação fora do semiárido foi a que sofreu menos com a pandemia. E aí, quando a gente compara o semiárido meridional com o setentrional em 2020, nós somos mais impactados pela pandemia, uma redução de 4,7% no estoque de emprego, mas no retorno a gente não teve tanto fôlego para recuperar, que recuperamos 5,18%. A taxa de variação foi de 5,18% em relação a 2019, ao contexto pré-pandemia, enquanto o semiárido meridional apresentou a taxa de variação de 8,21. Então, só para situar a análise que vem posteriormente, o padrão do emprego e do rendimento no semiárido setentrional prevalece um rendimento médio baixo, né, abaixo de 2 salários mínimos e meio, e prevalece também o estoque de emprego formal baixo, inclusive pelo porte dos municípios também, a gente já era um resultado que esperaríamos. Então, de fato, quando a gente compara 2020 com 2021 em relação ao período pré-pandemia, a gente observa um cenário, um branqueamento nos mapas, o que denota uma recuperação. Se a gente olha 2020, 75% dos municípios reportaram variação negativa, né? Entre os quais Traipu foi a maior, né, com a redução de 58% no estoque de emprego, enquanto o Museiro na Paraíba aumentou o estoque de emprego em plena pandemia de quase 96%. Em 2021, o extrato que apresentou variação positiva, que era de 200, tínhamos 234 municípios em 2020, em 2021, esse extrato passou a ser de 618, ou seja, no pós-choque a gente teve uma recuperação, prevaleceu uma recuperação em nível de municípios. Do ponto de vista da correlação espacial, os resultados evidenciam baixa dependência, tanto no cenário de choque quanto no cenário de pós-choque, e na remuneração, no rendimento médio mensal, os mapas, embora eles se diferenciem um pouco, mas a diferença é muito tímida do ponto de vista visual, mas do ponto de vista da estatística descritiva, a gente identifica um efeito pequeno, heterogêneo e, e amplo, com elevada amplitude, né? Não, eu gostaria de destacar que nos dois cenários, os resultados se concentraram nas escalas 3 e 4, ou seja, entre a variação entre a redução de 5 de -5 a, 5, a um aumento de 5%. Então, um panorama desses resultados da variação percentual da remuneração média é que não houve prevalência no sentido do efeito. E, tal como no emprego, o índice, o LISA, o índice de moura local, tal como no emprego, nos dois contextos, no caso da remuneração média, aferiu baixa dependência espacial, o que não evidencia que o espaço influenciou no caso dos efeitos da Covid-19 nessas variáveis analisadas. Então, moral da história, o efeito da Covid no emprego e no rendimento foram espacialmente aleatórios, variaram de acordo com o lugar e as circunstâncias. No emprego, como predominam os estoques pequenos, né, 75% deles é menor que 1.500 vínculos, a sensibilidade a pequenas variações amplificou os resultados em termos relativos, deixou lá os mapas mais heterogêneos, e na remuneração, as perdas registradas foram relativamente menores que aquelas verificadas no nível do emprego. E aí, a hipótese, provavelmente pelo fato de que entre os vínculos perdidos, ter prevalecido aqueles de remuneração relativamente mais baixa, o que amorteceu a redução no rendimento médio. Finalmente, as nossas considerações, limites e perspectivas, a gente integrando os resultados dos três ensaios, a gente observou que no ensaio 1, considerando dependência espacial, as estimações, o ensaio estimou que as alterações na estrutura etária dos municípios elevaram os níveis de desenvolvimento. O ensaio 2, por sua vez, mapeou e ratificou essa dependência e identificou a heterogeneidade na estrutura etária e descreveu a importância de considerar as diferentes escalas de análise de estágio de janela de oportunidade. E, finalmente, o terceiro ensaio não encontrou evidências de que a COVID tenha alterado o aproveitamento dessa janela. Demonstrou que a variação analisada foi espacialmente aleatória e não foi persistente, mas retomou já em 2021. Quanto aos limites da nossa pesquisa, eu ressaltei que, como o emprego formal no semiárido é muito alto, obviamente, o emprego informal, aliás, é muito baixo, obviamente, o emprego informal é muito alto. Então, a gente não trata dessa categoria, que é significativamente presente no nosso semiárido, e também como um limite, como os dados são dados de município, estamos mais expostos às falhas, né, aos erros de declaração, por exemplo.
Mas aí esses limites estão muito associados às nossas escolhas, né? O que a gente chama de escolha de Sofia, né? À medida que a gente queria analisar diferentes escalas de análise, a desagregação em nível de municípios e do emprego formal, a gente precisou abrir mão, de alguns aspectos da pesquisa. E o que fazer agora, né? A perspectiva, os próximos passos é atualizar e expandir a revisão de literatura, testar outras variáveis dependentes, como o IDH, que está posto no objetivo geral, ou incluir outras variáveis explicativas, ou até mesmo algumas outras formas funcionais, e, se der tempo, né, desagregar o índice de emprego formal por grupo etário da PIA e por sexo, ou por outras desagregações que, se os dados se mostrarem interessantes. Então, queria agradecer, né, ao apoio da FAPERN, da CAPES, do programa, ao centro, né, a sala 9 sempre esteve presente né, nessa minha trajetória. Agradecer também, de modo particular, meu filho e a minha esposa, que abriram mão das suas atividades hoje para estar comigo apoiando. Então, obrigado e estou à disposição para sugestões.